Olá, internauta estudante, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Góes em mais o Filosofando Física. E dessa vez nós vamos fazer então dois exercícios de uma bateria de exercícios que a gente fez, falando de padrões de comprimento, daquele livro de princípios da física que a gente tem trabalhado já há algum tempo aqui no Filosofando Física, beleza? E aí, beleza, a gente vai, porque agora a gente vai estar sempre fazendo vídeos para o Filosofando Física vindo através de uma live. Então a gente tem feito lives e nas lives a gente tá resolvendo os exercícios, estamos preparando as aulas para serem feitas em lives e a gente faz as lives e depois a gente edita isso e coloca tudo isso direitinho aí em vídeos pequenos como agora, né? Ao invés de fazer a live que durou 1h30, né? A gente reduz isso e pega só a parte que vai ser mais importante aqui pro nosso canal aqui pro Filosofando Física, beleza? Então é isso, já segue a gente, já assina o canal, se você não assinou ainda, né? Marque o sininho para receber novas notícias do professor Paulo Góes e vamos aí, né? São 2 exercícios apenas, mas são 2 exercícios que tem muita conversão e é bem legal para você que está começando a sua graduação, beleza? Vamos junto, turma, bons estudos. A unidade de área que é mais usada para se medir áreas agrícolas, matas e áreas naturais é o hectare. Hectare, que é representado pela letra HA, beleza? Também chamado de hectômetro quadrado, ou a HM ao quadrado, certo? Muito bem. E equivale a 10.000 metros quadrados, ou 10 a quarta metros quadrados, beleza? Aí vem aqui, uma mina de carvão escava 75 hectares de terra, descendo uma profundidade de 26 metros a cada ano. Olha que legal isso aqui. Qual o volume do planeta Terra em quilômetros cúbicos é removido nesse tempo? Olha só que legal isso. A gente quer saber qual é o volume de terra que é removido nesse tempo. Para isso a gente tem que trabalhar com volume, né? É isso que é interessante. Essa questão é bem legal porque trabalha com um monte de conversões aqui e principalmente com essa questão de volume, né? Isso é bem interessante. Mas vamos lá. Da questão do exercício do enunciado, a gente já entende que ele pega uma área de 75 hectares de terra. Então tá aqui a parte de cima, eu tô chamando que é a área dele, que é 75 hectares. E a altura, a profundidade, na verdade, ele tem uma profundidade de 26 metros. Em cima tá em hectare, 75 hectares. Beleza. E embaixo de profundidade a gente está em metros. Então a gente vai converter isso para a gente trabalhar só com metro, né? Porque senão não vai conseguir avançar muito. Vamos lá, vamos primeiro lembrar isso aqui. A unidade de volume é metro cúbico, certo? É a unidade de volume. Que é o volume do paralelepípedo que a gente está mostrando aqui, ele é a altura, que é em metros, vezes a largura em metros também, vezes o comprimento, que é em metros. Por isso que é metro cúbico, beleza? Então metro vezes metro vezes metro, metro cúbico. Muito bem? Muito bem. Então, 75 hectares. A gente já sabe, pelo enunciado, que cada hectare equivale a 10.000 metros quadrados, ou 10 a quarta metros quadrados. Então, já que tem 75 hectares, a gente pode dizer que é 75 vezes 10 a quarta metros quadrados, beleza? Então, a parte de cima é 75 vezes 10 a quarta metros quadrados, certo? E a profundidade é de 26 metros. Então agora fica mais fácil para a gente fazer. O volume vai ter que ser, então, o 75 vezes 10 a quarta, que já é a área da superfície, multiplicado pela profundidade. 75 vezes 10 a quarta metros quadrados, vezes 26 metros. Calculadora, a gente vai usar o 75 vezes 26. 75 vezes 26 dá 1950. Muito bem, vamos ver. 1950. 1950 vezes 10 a quarta. Muito bem. Como a gente falou, a gente trabalha com notação científica. Notação científica a gente considera apenas um dígito significativo. Nesse caso, não dá para deixar o 1950. A gente vai ter que deixar como 1,95. 1,95. Então ele arrastou. A vírgula estava lá depois dos 50, ele arrastou 1, 2, 3 casas, ou seja, ele arrastou 3 casas, então você vai multiplicar por 1000, multiplicar por 10 elevado a 3, e aí basta somar os expoentes, dá 1,95 vezes 10 a sétima metros, beleza? Muito bem, muito bem. A gente pegou aqui em metros cúbicos,
mas ele quer em quilômetros cúbicos, entendeu? Se ele quer em quilômetros cúbicos, a gente tem que lembrar o que é quilômetro cúbico. Quilômetro cúbico a gente pega o quilômetro, o que é quilômetro? 10 elevado a 3 metros, porque quilômetro é 1000 metros. Então pega 10 elevado a 3 metros e põe ao cubo. Vai ser então 10 elevado a 9 metros cúbicos, sacou? A gente sabe que o metro cúbico é igual a 1 quilômetro cúbico dividido por 10 elevado a 9. Olha aí, tudo bem, que é a mesma coisa de falar que é 10 elevado a menos 9 quilômetro cúbico, beleza? Aí a gente já tem como, então, a conversão é essa. Quanto que é o metro cúbico? Tá ali, a gente já viu, é 10 elevado a menos 9. Então basta fazer aqui, ó, põe 1,9, o volume a gente já sabe que é 1,9 vezes 10 a sétima metro cúbico. Então vai ser 1,9 vezes 10 a sétima vezes 10 a menos 9 quilômetro cúbico. Aí basta somar os expoentes, no caso, menos 9 mais 7, ou 7 menos 9, que vai dar menos 2. Então fica 1,95 vezes 10 a menos 2 quilômetros cúbicos. Essa é a resposta final. Então fica 0,0195, beleza? Que é a mesma coisa de 0,02 quilômetros cúbicos. Nesse caso aqui, ele pediu desse jeito mesmo, 0,02 quilômetros cúbicos. Se você deixasse assim, do jeito que estava ali, né, a questão 1,95 vezes 10 a menos 2 quilômetro cúbico, já tá certo, porque é a mesma coisa do que 0,02 quilômetro cúbico, beleza? Quando você observa um eclipse solar total, a sua visão do Sol ela é obstruída pela Lua, certo? Normal, ela é obstruída pela Lua, fica até escuro no dia lá. Assumindo a distância entre você e o Sol como ds, é de cerca de 400 vezes a distância entre você e a Lua, que é dl, ou seja, vamos assumir isso, que a distância entre você e o Sol, ela é 400 vezes a distância de você e a Lua, né? Vamos assumir esse lance aí. Aí vem lá, encontre a razão entre o raio do Sol e o raio da Lua. Então a gente tem aqui as duas distâncias. Aqui tem a Terra e o Sol. E aqui tem a Lua. A Lua eclipsando o Sol, né? Um exemplo bem tranquilão aqui. Beleza. Aqui a gente chama de ds, né? Que é a distância entre a Terra e o Sol. E aqui dl, que é a distância da Terra e a Lua. Muito bem, muito bem. Para a gente resolver essa questão aqui, a gente tem que conhecer o teorema fundamental da semelhança de triângulos. Lembra disso? No teorema fundamental de triângulos, ele diz que quando você traça uma reta paralela a qualquer um dos lados, você vai ter então uma semelhança de triângulo. Você vai ter dois triângulos semelhantes aqui. Ou seja, nesse caso a gente traçou uma reta paralela da base. Mas podia servir também se fosse da lateral, né, do DE ou do EF. Então, quando isso acontece, você tem dois triângulos, né? Você tem dois triângulos que agora, esses dois triângulos, então, agora a gente diz que eles são semelhantes. São semelhantes porque eles compartilham dos mesmos ângulos, certo? O mesmo ângulo que é formado pelo triângulo maior, ele é formado do triângulo menor também. A única coisa que muda é a proporção dos lados, é o tamanho dos lados. É por isso que existe uma constante de proporcionalidade, né? Então a proporção do lado direito é igual à proporção do lado esquerdo e é igual à proporção da base. Proporção aqui a gente está dizendo que é a razão entre um e outro, beleza? Então tá ali, ó, o ED dividido por EG vai ser igual a EF dividido por EH, que é igual ao DF dividido por GH. Isso é muito importante. Sabendo esse teorema fundamental de semelhança de triângulos, você consegue resolver um monte de questões assim. E basta você entender esse conceito e aí a partir daí a gente consegue resolver. Veja que até agora não é muita física, né? A gente está trabalhando mais com questões matemáticas, com conversões, né? Mas é para você criar habilidade, né? E um pouco de cancha aí para você poder trabalhar nesse lance de contas, né? Aqui, por exemplo, então a gente pode ver que aqui tem dois triângulos do mesmo jeito que estava na semelhança de triângulo, exatamente igual. Você pode ver aqui que você tem, só que você tem um triângulo menor, né, quando você chega até a distância da Lua, e você tem um triângulo maior quando você vai até a distância do Sol. Aqui a gente já tem aqui uma esquematização maior para facilitar. Vamos lá. No enunciado está dizendo que a distância entre você e o Sol é de cerca de 400 vezes a distância entre você e a Lua. Então, e ele está procurando o raio do Sol, né? Bom, a gente não precisa nem saber o raio do Sol e da Lua, a gente quer saber
qual é a proporção, qual é a razão entre o raio do Sol e a Lua. Aí basta lembrar o seguinte, ó. Se a gente está falando do raio, a gente pegou da metade do Sol para a sua extremidade. E o raio da Lua, da metade da Lua para a sua extremidade. Que é a mesma coisa de pegar então esse triângulo retângulo que nós estamos vendo aqui. É um triângulo retângulo menor na Lua e um triângulo retângulo maior no Sol. O cateto menor é o da Lua e o cateto maior é o do Sol, mas eles fazem triângulos semelhantes. Então dá para você lembrar aqui pelo teorema da semelhança de triângulo, que está aqui, ó. A distância entre o Sol dividido pela distância entre a Lua, ela, né, a distância da Terra e o Sol dividido pela distância da Terra e a Lua, ela tem que ser igual, por uma questão de teorema da semelhança de triângulo, ela tem que ser igual ao raio do Sol dividido pelo raio da Lua, entendeu? Sabendo disso, a gente pode dizer que então que o raio do Sol dividido pelo raio da Lua, ele é igual à distância da Terra ao Sol dividido pela distância da Terra à Lua. A distância da Terra ao Sol, né, tá comparando aqui que é 400 vezes maior do que a Terra e da Lua, então a proporção também vai ser de 400, entendeu? É assim que funciona, beleza? Simples assim. Beleza, então aqui agora ele está perguntando qual é a proporção dos seus volumes. Aí a questão do volume, a gente tem que só trabalhar aqui e entender questões de volume mesmo. Como que a gente calcula o volume das esferas? Volume de esfera, ele é 4/3 de π vezes r ao cubo. 4/3 de π vezes r ao cubo. Beleza, então a gente pega o raio, então o volume do Sol vai ser 4/3 de π vezes o raio do Sol ao cubo. E o volume da Lua vai ser 4/3 de π vezes o raio da Lua ao cubo, beleza? Ele quer saber qual é a proporção entre os volumes. Então, já que é a proporção entre os volumes, ele vai querer saber qual que é o volume do Sol dividido pelo volume da Lua. Então tá aqui, ó, 4/3 de π vezes o raio do Sol ao cubo, dividido por 4/3 de π vezes o raio da Lua ao cubo. O 4/3 de π dividido por 4/3 de π vai ser, né, vai cortar e vai ficar somente então vamos ver aqui já direto, ele já está querendo aqui a razão, a gente já põe só a razão ali do lado. A razão vai ser essa aqui, ó, vai ser aqui, ó, pronto, vai ficar desse jeito, o raio do Sol ao cubo vezes o raio da Lua ao cubo. Ao fazer isso a gente tem aqui, ó, 400, que é o raio do Sol, né, que a gente está colocando como uma questão de proporcionalidade, não está falando em números, né, de exatos, de metros, né? Não está falando de metros, estamos falando de proporção. Proporção não tem unidade. Então, 400 ao cubo nesse caso. O que é 400 ao cubo? 400 ao cubo, né? Se você usar uma calculadora ali, você vai ver que vai dar 64 milhões. E 64 milhões também é 6,4 vezes 10 a sétima. Entende? Já que usando a notação científica. 64 milhões é a mesma coisa de 6,4 vezes 10 a sétima, beleza? Tem 7 casas depois da vírgula, beleza? Muito bem? Muito bem? Nesse caso? Muito bem, beleza. É isso aí, turma. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê então na próxima aula. Até mais, valeu!